guarda o bom depósito do Espírito Santo, o azeite de ouro e as duas testemunhas. Meus irmãos, esta é a parte 5 sobre o episcopado e o diaconato. Se você não viu as outras partes, sugiro que você veja, porque isso também vai estar acrescentando entendimento para você sobre essa parte 5, que está cheia de revelação. E as outras partes, elas também traz revelações da parte do Senhor. Veja que as instruções dos apóstolos são claramente boas e salvam as almas dos homens. Não se deve rejeitar o que estes ensinamentos nos falam, porquanto são de grande importância e excelente para nós. O apóstolo Paulo, nas suas cartas a Timóteo, faz a exposição de assuntos como mistério da piedade, bom depósito e bom combate, porque o mistério da piedade te conduz ao bom depósito, de maneira que o bom depósito te conduz ao bom combate. Todos aqueles que desejam ser um diácono e episcopo terá que entender estes assuntos mencionados por Paulo, servo de Deus. E também todos os outros cristãos terão que entender estes assuntos. Quando a gente vai na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo, no capítulo 3, fala sobre o grande mistério da piedade, visto que o apóstolo faz a exposição deste mistério. Ele fala sobre Cristo porque ele diz que Cristo foi manifestado na carne, posto que Cristo se fez carne. Já o apóstolo prossegue dizendo que Cristo foi justificado em espírito, em razão de que Jesus foi ressuscitado. Porém, esse texto, numa melhor tradução, vai dizer que Cristo foi justificado pelo Espírito, pelo qual Espírito Jesus foi justificado. Jesus foi justificado pelo Espírito de Deus, porque Deus aceitou o sacrifício de Jesus, e por isso o Pai ressuscitou ao Filho. O apóstolo continua falando que Cristo foi contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Repare que estas palavras citadas pelo apóstolo não estão em ordem. Paulo cita 6 pontos a respeito do mistério da piedade, e nestes 6 pontos há muitas coisas para se falar e se aprofundar na palavra de Deus. Tanto é que é chamado de grande mistério da piedade. Veja que Cristo foi manifestado em carne na sua primeira vinda, foi justificado por Deus, porquanto nunca pecou, mas levou sobre si o pecado do mundo, e por isso o Pai ressuscitou o Filho. E quando Jesus subiu aos céus, Jesus foi contemplado pelos anjos, de maneira que foi recebido na glória, e após isso foi pregado entre os gentios e crido no mundo. Entenda que o mistério da piedade, ele tem que ser vivido por nós. Veja que, embora Jesus tenha subido aos céus, esse mistério da piedade envolve a fé dos homens em Jesus. Porque Paulo diz que Cristo foi crido no mundo. A fé se baseia em guardar os mandamentos de Jesus. E isso está ligado com as instruções do apóstolo Paulo, as quais ele passou na carta a Timóteo. Nota-se que Paulo instruiu sobre como os homens e as mulheres têm que viver. E Paulo falou sobre a mulher não ensinar e nem exercer a autoridade de homem, porém ela deve ajudar os seus maridos diáconos e episcopos, porquanto os diáconos e episcopos terão que fazer o bom combate, tirando homens das trevas e os conduzindo para a luz de Jesus. Homens e mulheres terão que combater o bom combate, contudo, isso é dentro dos limites que o Senhor estabeleceu. E estes limites são mencionados por Paulo, porquanto tanto homens como mulheres terão que manifestar o Senhor Jesus pregado entre os gentios e crido no mundo. No capítulo 6 de Timóteo, versos 3 ao 16, vai nos falar o seguinte: exorto-te,
perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. No capítulo 3 da carta a Timóteo, a gente viu que Paulo fala sobre a primeira vinda de Jesus no mistério da piedade. Porém, no capítulo 6, Paulo fala sobre a volta de Jesus Cristo. Ele afirma que a volta de Jesus será revelada em suas épocas determinadas. E isso nos revela que o povo irá saber o dia em que Cristo voltará. Entenda que Paulo não está falando que Jesus será revelado no sentido de que ele aparecerá no céu. Mas a gente sabe que é óbvio que Cristo aparecerá no céu quando voltar. Todavia, Paulo está falando que o dia da manifestação do retorno de Cristo será revelado antes de Jesus voltar. Existem duas traduções sobre esse capítulo 6 da carta a Timóteo. A tradução errada, ela diz o seguinte: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado. Mas a tradução que eu citei antes, ela é a tradução verdadeira. Hoje nós não sabemos o dia em que Cristo irá voltar. Todavia, o povo irá saber o dia do retorno de Jesus. Embora Jesus, nos dias de sua carne, afirmou que ninguém sabe o dia e a hora, mas somente o Pai sabe o dia do retorno de Jesus, a palavra revela que o povo irá saber. Hoje não sabemos, mas o Filho sabe o dia do seu retorno, porque após Jesus ter sido ressuscitado, nele habita a plenitude da divindade. Veja que Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele afirmou que não sabia o dia e a hora. Mas após ele ter sido ressuscitado, meus irmãos, e habitando nele a plenitude da divindade, é claro que ele sabe o dia de seu retorno. E nós iremos saber o dia do retorno dele, meus irmãos. Paulo diz que em épocas determinadas, o dia da volta de Cristo será revelado. Quando nós olhamos as 7 festas, elas são chamadas de tempos determinados. Então, o dia da volta de Cristo será revelado nas 7 festas de Deus. Veja que 4 festas se cumpriram, porém faltam se cumprir 3 festas. A festa que dá início à última semana é a festa das trombetas. E por isso a volta de Jesus se encontra na realidade do dia da expiação, a qual vem depois das trombetas. Então, a igreja, na última semana, ela saberá o dia da volta de Jesus, porquanto Cristo voltará depois dos 7 anos. Vimos que Paulo, quando fala do mistério da piedade no capítulo 3, ele fala sobre a primeira vinda de Cristo e da sua ascensão, subida aos céus. E isso mostra o cumprimento das 4 festas, que é Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes. Porém, no capítulo 6 de Timóteo, Paulo menciona as 3 últimas festas, que são trombetas, expiação e tabernáculos, visto que a última semana é a realidade das trombetas, na qual será revelada o dia da volta de Jesus. Contudo, a expiação é o dia em que Cristo volta. Não obstante, tabernáculos é o estabelecimento do reino de Jesus sobre o mundo. E quando acontecer o final do milênio, já estará completa todas as coisas, porque a igreja estará ensinando as nações no milênio em razão de que Deus deseja a salvação delas, conforme foi dito em Efésios no capítulo 4. Meus irmãos, esse assunto do dia e da volta de Cristo, ele pode parecer um pouco difícil de se entender para algumas pessoas, porque eu acabei de falar que o dia do retorno de Cristo será revelado para o povo de Deus na última semana de Daniel, mas se Deus permitir, eu vou postar no canal depois um estudo sobre o dia da volta de Jesus, que a palavra de Deus vai nos falar que o dia da volta do Rei será revelado para o povo do Senhor.
Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versos 8 ao 9, nos diz o seguinte: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Na carta a Timóteo, Paulo fala sobre o mistério da fé. Porém, o que é mistério da fé? O mistério da fé é o mesmo que mistério da piedade, porque judeus e gentios completarão o mistério da piedade, que é o mesmo mistério da fé, que se baseia na pregação de Jesus entre as nações, com o objetivo dele ser crido no mundo. Repare que o mistério da fé está ligado à prática dos cristãos, porque Paulo, na carta aos Tessalonicenses, expõe que devemos viver uma vida de ressurreição, pensando nas coisas que são do alto onde Jesus está, porém não nas coisas que são da terra. Veja que, embora nós não estamos ressuscitados literalmente na carne, o apóstolo colocou como se isso já tivesse sido realizado, não pela nossa perspectiva, visto que isso é pela visão de Deus. Em razão de que isso significa que, por um lado, o Senhor promete coisas que devem acontecer para a nossa visão e fé dentro do tempo. Contudo, por outro lado, Deus as coloca como se já tivessem sido realizadas. E essa visão é a visão de Deus. Então veja que, embora a ressurreição literal da carne aconteça no futuro, nós temos que viver uma vida de ressurreição no nosso tempo. E isso é viver o mistério da fé, que é o mistério da piedade. No capítulo 6 de Timóteo, verso 20, o apóstolo vai dizer o seguinte: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam. Quando se fala de bom depósito, isso é bem importante de se entender, pelo fato de que o depósito, o qual foi falado por Paulo, é algo que vem do céu e é depositado no povo, de modo que temos que guardar esse depósito e transmitir ele para os homens. Paulo sabia que haveria homens que não aceitariam a sua instrução, de maneira que é necessário haver bom combate contra os que não aceitam a instrução do apóstolo. Não combate de carne, mas a pessoa de Deus terá que combater firmado nas palavras dos profetas. E só pode combater o bom combate aqueles que têm o bom depósito, e esse bom depósito é as instruções de Jesus. Na carta a Timóteo, Paulo fala para Timóteo guardar o que foi confiado a ele. E essa palavra confiado ali, no grego, ela tem por significado depósito. E isso é o bom depósito de Jesus. E como guarda o bom depósito? A gente guarda o bom depósito evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições. Repare que o Espírito Santo depositou em Paulo todas as instruções as quais ele expõe na carta a Timóteo. E por isso, o apóstolo deposita estas instruções em Timóteo. E por esta razão, Timóteo tinha que guardar esse bom depósito. No capítulo 1 da segunda carta de Timóteo, no versículo 14, Paulo diz para Timóteo: guarda o bom depósito através do Espírito Santo que habita em nós. Quando nós vamos para a segunda carta de Paulo a Timóteo, vemos que Paulo pede para Timóteo guardar o bom depósito. O bom depósito é guardado através do Espírito Santo, pois quando a testemunha ela recebe as instruções completas do Senhor, ela acende e mantém a chama acesa do Espírito de Deus nela, visto que é Deus que deposita em nós o seu bom depósito. No versículo 12, Paulo vai dizer para Timóteo: e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo falou que o Senhor é poderoso para guardar o seu depósito até o dia da volta de Jesus. E que depósito é esse? Veja que o Senhor fez o bom depósito em Paulo, e por isso Paulo obteve o seu depósito, que são manifestados em boas obras, as quais lhe darão galardão, recompensa no dia do retorno
de Jesus. Guardar o bom depósito é vigiar aquilo que o Senhor te deu, meus irmãos. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, a gente vai ver algo bem interessante. No capítulo 1, no versículo 20, Jesus vai dizer: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Em Apocalipse, Jesus dá instruções para as 7 igrejas. As 7 igrejas existiam literalmente no tempo de João. Contudo, as 7 igrejas, elas representam todo o povo de Deus. E isso serve para falar também a respeito do povo no tempo do fim. Veja que 5 igrejas estavam repreensíveis, porém 2 igrejas não estavam. Estas estão representando as 2 testemunhas, as quais terão que fazer o bom depósito no resto do povo. As 2 testemunhas são uma porção de judeus e gentios no poder e no espírito de Moisés e de Elias. E esses terão que depositar as instruções do Senhor nos fiéis que se encontram dormindo. Porém, as virgens nécias, elas não receberão este bom depósito. As 5 igrejas, meus irmãos, que estavam repreensíveis, elas estão apontando para as 10 virgens. E nessas igrejas há virgens prudentes e virgens nécias. Há pessoas prudentes e há pessoas imprudentes. As imprudentes, elas não receberão esse bom depósito das 2 testemunhas. Mas as 2 testemunhas, elas depositarão nas virgens prudentes o bom depósito. A profecia de Zacarias sobre as 2 oliveiras e o candelabro, no capítulo 4, abrange o contexto histórico de Zacarias, o tempo dos apóstolos, o nosso tempo e o tempo do fim. No capítulo 4 de Zacarias, versos 1 ao 3 e 11 ao 14, vai nos falar o seguinte: tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que você vê? Eu lhe respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar-lhe, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? E eu disse: não, meu senhor. Então ele me disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. No capítulo 4 de Zacarias, podemos ver que o profeta, nesta visão, ele é acordado como um homem é despertado do seu sono. E o que isso quer dizer? Porque só nesta visão o profeta acorda desta maneira. Isso quer dizer que Zacarias, sendo acordado como um homem é despertado do seu sono, representa as 10 virgens, as quais estão dormindo. E assim como Zacarias acordou diante das 2 oliveiras, assim também as 10 virgens irá acordar diante das mesmas 2 oliveiras, que são as testemunhas do Senhor. Nesse sentido, podemos observar que as 2 oliveiras receberam azeite de ouro de Deus, o qual foi depositado nelas pelo Senhor. Esse azeite de ouro é as instruções de Deus e o seu poder derramado nelas, e por isso elas, as 2 testemunhas que receberam esse azeite da parte de Deus, irão depositar esse azeite no povo, o qual está sendo representado pelo candelabro. Esse azeite de ouro irá despertar, alimentar o povo de Deus, de maneira que o povo irá despertar, de modo que os 7 espíritos de Deus estarão acesos na igreja. Repare que o profeta Zacarias nos fala a respeito do bom depósito do Senhor no povo, cujo bom depósito é excelente depósito, o qual devemos guardar até o dia do retorno de Jesus. No versículo 6 de Zacarias, no capítulo 4, vai dizer o seguinte: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor Deus. Em Zacarias podemos observar que o Senhor fala
que a construção da casa espiritual, que é a igreja de Deus, é pelo Espírito do Senhor. E isso quer dizer que o Espírito de Deus está depositando as suas palavras, azeite, no seu povo, para que estes edifiquem a casa espiritual de Deus. Na carta a Timóteo, nota-se que Timóteo e Paulo, eles estão apontando para as duas testemunhas, pois Paulo e Timóteo tiveram o depósito das instruções do Senhor. E por isso eles transmitem isso à igreja de Deus. Repare que assim como Paulo morreu, assim também muitos cristãos irão morrer na última semana. Mas assim como Timóteo não morreu com Paulo, deste modo haverá cristãos vivos até a volta de Jesus. Embora Timóteo morreu depois de Paulo no tempo histórico, Timóteo ele não morreu com Paulo, pois isso está apontando para coisas futuras. Veja que assim como Paulo e Timóteo prefiguram as testemunhas do tempo do fim, podemos ver que no tempo de Paulo havia duas falsas testemunhas, que é Himeneu e Alexandre, as quais prefiguram falsos profetas no tempo do fim. Elias e Eliseu, quando a gente vê a história deles, eles estão prefigurando Paulo e Timóteo, porque assim como Eliseu era chamado de homem de Deus, Paulo chama Timóteo de homem de Deus. Já Elias está prefigurando a Paulo, o qual prefigura os que irão morrer na última semana de Daniel. Mas assim como Elias passou o ministério dele para Eliseu, assim também Timóteo continuou o ministério de Paulo. E assim como se sucedeu nisto, deste modo sucederá na última semana, porque as duas testemunhas irão pregar por 3 anos e meio, contudo elas irão morrer, e por esta causa o povo qual irá para o deserto dará continuidade no ministério das duas testemunhas. Portanto, Deus depositou o seu Espírito Santo nos fiéis, e assim o Senhor deposita as suas instruções no seu povo. Busque mais as instruções da parte de Deus, para que você seja fortalecido pelo Senhor. Entenda as sãs palavras de Cristo. Edifique a casa de Deus, dentro dos limites que o Pai estabeleceu para você. Conserve o mistério da piedade em seus corações. Rejeitem as mentiras, as quais vêm de homens desviados da verdade. Mantenha a boa consciência, fé não fingida e o amor que procede de um coração puro. Meus irmãos, esta foi a parte 5 sobre o assunto do episcopo e do diaconato. Se você não viu as outras partes, veja, porque vai te trazer mais entendimento sobre essa parte. E é isso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.